fazendo um tour cultural na cidade de Manaus. E nosso roteiro começa aqui, na Praça Eliodoro Balbi, também conhecida como Praça da Polícia. E tem uma praça bem localizada, fica próximo a alguns prédios históricos e a parte comercial do centro da capital amazonense. Mas eu vou deixar uma pessoa habilitada para contar a história desse lugar. É o historiador Pedro. Fala aí, Pedro. Oi pessoal da Estação Turismo, estamos aqui na Praça Eliodoro Balbi, mais conhecida como Praça da Polícia, a praça que teve vários nomes na nossa história, Praça da Constituição, Praça do Palacete. Então uma praça histórica, aqui ocorreu vários momentos da nossa história, principalmente da história cultural da cidade, um local que recebeu o Clube da Madrugada, um local que recebeu, aqui foi um dos locais que o antigo presidente Teodoro Souto libertou os escravos ao meio-dia do dia 10 de julho, ele liberta os escravos nessa praça. É uma atitude assim, extremamente histórica para o nosso estado, para a nossa região. É uma praça que remonta ao Império, né? A sua primeira urbanização de fato ocorre no governo Eduardo Ribeiro. Ele pensa em tornar essa praça uma praça para a população, por quê? A Praça do Pedro II, onde fica o Palacete, que é a prefeitura atualmente, ela não tinha mais espaço para a população, então ele começa a urbanizar aqui, mas de fato essa praça ganha contornos urbanístico moderno, ligado à época áurea da borracha. Em 1906 ela recebe vários monumentos, é uma praça que é marcada pela atuação cultural, como eu já falei, nos 50, anos 60, a Praça do Clube da Madrugada, e para a cidade, uma praça turística, é uma praça que marca todo esse processo histórico da cidade, Império, República. Bem, se turistas vêm à praça, querem conhecer a praça como um todo, nós temos embaixo do árvore mulateiro onde ocorreu o Clube da Madrugada, que ela nasceu. Nós temos várias peças de escultura de bronze vindo da França em 1916. Essas, tem a Diana a Caçadora, tem o Deus Mercúrio, tem uma estatueta de um javali como um cachorro, tem um Polido da Praça, onde se reunia a banda da polícia, famosíssimo. São todos materiais de ferro que era comum no início do século XX, era a modernidade chegando na nossa região. Então a Ponte de Ferro, o Teatro Amazonas, a estrutura de ferro, e a praça recebe também esses elementos. Há o Café do Pina, aqui próximo, local que era o Café do Pina, que é um local de encontro de jornalistas, artistas, né? Só um lembrete, Eliodoro Balbi foi político, jornalista, artista, intelectual da cidade, por isso ele recebe esse nome e fez parte desse universo da praça, frequentava a praça. Então é a praça em homenagem a esse artista, esse jornalista, poeta, etc. Depois de dar um passeio pela Praça Eliodoro Balbi, o visitante precisa conhecer esse prédio histórico que está aqui atrás de mim, que foi conhecido por mais de 100 anos como o Quartel da Polícia Militar do Amazonas. Hoje, tombado junto com a praça, é o Palacete Provincial e que abriga mais de 5 museus e é o nosso próximo roteiro no Estação Turismo de hoje. Vem comigo! Estamos em uma sala que fica bem na entrada do Centro Cultural, que é a Sala José Bernardo Miquiles, e que conta um pouco sobre a história da restauração do prédio. Mas eu vou passar a bola para o William, que vai falar um pouco melhor sobre esse espaço. Então, José Bernardo Miquiles foi um presidente da província do estado do Amazonas, e foi no governo dele que foi autorizada a compra do Palacete Provincial, que inicialmente seria uma residência de um comerciante local. O governo do Amazonas, na época a província, usou o prédio para sediar departamentos públicos, aqui funcionou a nossa Assembleia Legislativa,
e depois o prédio foi dado para a Polícia Militar do Estado do Amazonas. Aqui eles passaram cerca de 100 anos e quando saíram, o prédio foi restaurado e transformado em centro cultural. Inclusive, tem muita gente que até hoje chama o espaço de quartel da polícia. Exatamente. A praça também é ainda apelidada de Praça da Polícia, apesar do nome oficial ser Eliodoro Balbi. O prédio foi restaurado de 2005 a 2009 e ele foi inaugurado oficialmente em 2009 como centro cultural. Desde então, a gente funciona aqui dentro com 5 museus. E depois de conhecer esse espaço, conhecer um pouquinho sobre a história do prédio, qual é o próximo ponto da visita guiada? Agora nós podemos visitar 2 exposições temporárias que nós temos aqui no Palacete. Uma que se chama Restaurar e uma outra que se chama Manaus Histórica. Então vamos lá conhecer. Então, aqui no Palacete Provincial, nós apresentamos também exposições temporárias. Essa aqui, por exemplo, se chama Restaurar e está no Palacete desde a Semana de Museus. Nessa exposição, nós mostramos o processo de restauração de algumas obras que ocorreram aqui no estado do Amazonas. Nós aqui contamos com um setor de restauro que fica, inclusive, no Palacete Provincial, mas ele responde por todo o estado. E nessa exposição a gente fala da importância do processo de restauração, como funciona o processo, o trabalho dos profissionais, o estudo que eles fazem até chegar na versão final da obra que a gente pode conferir aqui. Trabalhar com restauro é um processo muito delicado, porque eles trabalham com obras de outros artistas. Então eles têm que ter uma ética profissional de que o trabalho que eles fazem tem que ser o mais fiel possível à obra original. Não podem haver muitas modificações. Essa obra que está atrás de mim, ela é uma composição do artista da Silva. Ela foi feita em comemoração ao aniversário da CNT. Ele foi chamado para fazer essa obra. Quando a obra chegou no restauro, ela estava bem deteriorada. Foi necessário um trabalho para recompor as peças de madeira que estavam faltando e a obra foi repintada, sempre respeitando o conceito original do artista. Nessa exposição nós temos 2 pinturas, uma escultura de São Jorge e também 2 falsos goblins que ficavam em exposição no Salão Nobre do Teatro Amazonas. Encantada com essa obra, foi uma das obras que mais me chamou a atenção na exposição Restaurar, que é um retrato de Dom Pedro II, um pequeno retrato, Dom Pedro com sua barba imponente. Mas o mais legal é que você pode conhecer todo o processo de restauro. A exposição ela é meio que didática, é autoexplicativa. Então aqui você tem alguns detalhes sobre o processo de restauro e também a foto, a obra antes do processo. É bem interessante. E outra coisa, é uma obra que é da segunda metade do século XIX e de artistas parisienses, onde a elite brasileira ia até Paris fazer seus retratos, fazer seus autorretratos, né? Então, o legal dessa exposição é isso, para quem curte arte e para quem é curioso com esse processo que é realizado em muitas obras antigas.
Me resido lá no sul de Minas Gerais, em Cambuquira, e eu sou lá do Circuito das Águas. Então vim conhecer Manaus, estou adorando porque eu não conhecia e tinha muita vontade de conhecer essa linda cidade. Para mim está sendo uma das maravilhas do mundo aqui, uma das mais bonitas que eu conheço, que eu já conheci aqui ao redor. E estou muito feliz de estar aqui. Hoje está completando 6 dias que eu estou viajando por dentro aqui de Manaus, fluvial e tanta coisa. E agora estou tendo um imenso prazer de conhecer esse acervo aqui, que está, para mim, uma coisa também lindíssima. E eu, chegando lá em Minas, vou passar para o pessoal lá, quem vier a Manaus, não deixar de reconhecer isso aqui, porque aqui, de fato, é uma lindeza mesmo. Vamos conhecer agora outra exposição temporária do Palacete Provincial, que é a exposição Paisagens Culturais Manaus Histórica. Lá dentro o William vai explicar melhor pra gente, né? Então bora lá. Então, essa exposição, ela tem um pouquinho de cada museu. Nós selecionamos os acervos dos 5 museus que nós temos no Palacete Provincial, cuja temática é a cidade de Manaus. Então, nós temos aqui pinturas da Pinacoteca, peças arqueológicas do Museu de Arqueologia, fotografias antigas da cidade do Museu de Imagem e Som e também moedas e medalhas referentes ao assunto. Um filtro antigo, né, de barro. Exatamente. Esse aqui, ele é um modelo inglês e ele era muito comum na cidade de Manaus antigamente. As pessoas não tinham como refrigerar, não tinham como manter a água gelada, então elas colocavam dentro desse recipiente algumas rãs que ficavam se mexendo e a água, consequentemente, saía gelada. Se você tomava água geladinha no filtro de barro da sua avó, na sua infância, você pode ter certeza que tinha rã lá dentro, né? Uma curiosidade interessante. E esse é um exemplar, ou é de fato, é uma réplica ou um modelo? Não, é um modelo original. Olha aqui, William. Aqui nós temos uma exposição de medalhas. As medalhas são interessantes porque elas são feitas em série e depois que aquela série termina, o molde é quebrado e não podem ser reproduzidas medalhas exatamente iguais. Então elas são raras. Aqui a gente tem medalhas de comemoração de 100 anos da Alfândega. Aqui a gente tem medalhas de comemoração do Teatro Amazonas. E nós temos 2 medalhas extras que são de outros estados. Aqui nós temos fotografias antigas da cidade de Manaus, disponibilizadas pelo nosso Museu de Imagem e Som. Essas aqui são interessantes porque elas mostram o Palacete Provincial em diferentes épocas. Esses aqui são os uavas, que ficam em exposição na frente do prédio. E aqui a gente tem a estrutura física mostrada na década de 30, nos anos 70 e nos anos 90. Além disso, você pode ver ao redor que existem várias pinturas, várias obras. Qual é o motivo delas estarem aqui nessa exposição? É porque elas representam Manaus? Sim, elas estão compondo a identidade do Palacete Provincial, porque aqui nós temos 5 museus, então cada peça representa um museu diferente e as obras representam uma pinacoteca. E elas estão dentro da temática que é Paisagens Culturais de Manaus. Manaus Histórica, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, se chama Educandos. Ele é uma obra do Moacir Andrade, que é um dos artistas mais renomados do estado do Amazonas. Uma característica que é bem forte nele é o uso de cores bastante fortes, vibrantes. E essa técnica onde ele aplica muita tinta, que parece que a obra está saindo de dentro da tela. Que parece mesmo que está em alto relevo, né? Exatamente. E assim, para as pessoas que curtem a Manaus antiga e conhecem o bairro de Educandos, eu tenho parentes
no bairro de Educandos. Parece Educandos da década de 70, 80. E tem esse clima assim, nostálgico, né? Saudosista. Eu não sou muito entendedora de arte, mas o pouco que eu sei, eu posso dizer que uma obra com essa técnica de pintura, o ideal é você contemplá-la à distância, né? E agora vamos falar da história da Corporação do Estado do Amazonas, uma exposição com armamento, fardas e equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros. Eu estou falando do Museu Tiradentes e que faz parte do nosso tour cultural aqui no Palacete Provincial. Sejam bem-vindos ao Museu Tiradentes, que é o Museu da Polícia Militar do Amazonas. Esse museu ele é composto por 2 salas, onde a gente conta um pouco da história da Polícia Militar do Amazonas. Sendo que aqui na primeira sala, nós temos itens que foram utilizados pela polícia enquanto o prédio foi quartel da Polícia Militar. E aqui nós temos uma divisão em 3 ambientes, que é, no caso, a sala de reuniões, sala de espera e o gabinete do comandante. E esse espaço ainda é composto por 2 conjuntos de móveis, que são as peças no estilo manuelino, que é um estilo português do século XV, e esses móveis foram feitos, na verdade, no Rio de Janeiro, já no século XVIII. E o segundo conjunto de móveis é o conjunto chinoiserie, que é um estilo francês do século XIV, e ele tem influência da estética chinesa, por isso que tem a presença de alguns elementos da cultura nos detalhes dos móveis. Além também das armaduras, que são o par de armaduras e do par de panóplias de armas, que são peças francesas decorativas do século XVI, feitas em ferro. As armaduras nós temos 2 modelos, que são o modelo de infantaria, que era para batalha no solo. Ela pesa em torno de 30 quilos e é adaptada para a batalha no solo. Já a peça de cavalaria, no caso a montaria, ela também é adaptada para o mesmo, por isso ela tem um prolongamento no pé que encaixava no estribo da sela e isso dava estabilidade para o cavaleiro. Assim que você entra, você se depara com uma pintura que representa Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador da República e primeiro presidente do país. Esse retrato foi feito por J. Fernandes Machado em 1907 e essa peça foi encomendada pela Assembleia Legislativa do Estado quando ela ficou alocada aqui no prédio. Além de Marechal Deodoro, nós temos também um retrato do governador Eduardo Ribeiro, que data de 1896. No gabinete do comandante, nós temos uma janela que mostra a pintura original e essa mesma pintura foi reproduzida em todo o espaço com a finalidade de retratar o quão luxuosa era a sala que ficava o gabinete do comandante. A segunda pintura que nós temos exposta na janela traz alguns elementos que são característicos da Polícia Militar. Nós temos um escudo, bandeiras e algumas armas. Agora nós estamos na segunda sala do Museu Tiradentes, que tem a exposição Flagrantes da História e onde nós temos também uma imagem de Tiradentes que dá o nome ao museu por ser o patrono das polícias militares do Brasil. Foi uma forma que a Polícia do Estado encontrou de homenageá-lo. A exposição Flagrantes da História conta um pouco da história da Polícia Militar do Amazonas e traz na exposição ao acervo bélico da polícia, a exposição das armas. Nós temos também 2 bandeiras que são do período da Guerra de Canudos, onde o Amazonas participou na 4ª expedição que foi enviada ao Arraial de Canudos, que ficava no interior da Bahia, em 1897, sendo que o conflito começou em 1896. O governo enviou 3 expedições e as 3 primeiras falharam. Na 4ª teve uma convocação a nível nacional e por conta disso o Amazonas participou e foi a expedição que saiu vitoriosa.
Uma das bandeiras da exposição foi utilizada no conflito, ela tem marcas de sangue e ela também está rasgada. E a segunda bandeira foi um presente, uma forma de agradecimento pela contribuição do Estado para o fim do conflito. Temos também alguns instrumentos musicais que foram utilizados pela banda da polícia, além de termos os toques militares para os visitantes ouvirem e ficarem familiarizados com os mesmos, sabendo também o significado de cada toque, além de uniformes que foram utilizados em períodos diversos pela corporação da polícia. Nessa segunda sala, temos também uma exposição que fala sobre os bombeiros, que também ficaram alocados aqui no prédio durante o período que foi cortada a polícia, onde nós temos uniformes, o uniforme atual e o uniforme de gala, alguns extintores químicos, 2 modelos dos primeiros extintores químicos, além de cilindros d'água, que eram utilizados para fazer o transporte d'água até o local de incêndio quando não havia o carro-pipa. Venham conhecer um pouco do nosso passado aqui nesse espaço que faz o resgate da nossa história. Aproveita que a entrada é franca e nós teremos um prazer imenso em recebê-los e contar essa história para vocês. São várias as coisas interessantes aqui no museu e eu estou dando destaque para a representação de uma cela, uma das celas localizadas no subsolo do quartel. E outra coisa interessante é que possui uma porta original da época. E vamos encerrar esse tour histórico e cultural no Palacete Provincial, no tradicional Café do Pina, reduto dos intelectuais de Manaus nos anos 50. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, foi feito com muito carinho para você que ama a Amazônia. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!